Fala galera, aqui é o JP e a gente vai dar sequência ao nosso estudo hoje fazendo exercícios. São exercícios da apostila Eleva para o segundo ano do ensino médio de Química 1, apostila 2, capítulo 6. Capítulo esse que fala de hidrocarbonetos, parte 3. O primeiro exercício que a gente vai fazer hoje é o exercício do grupo dos conceituais, exercício número 3. Vamos ver o que ele fala. A partir da nomenclatura dos compostos a seguir, ilustre suas fórmulas estruturais. Então, temos aqui 4 compostos para a gente desenhar. Letra A, 1,2,4-trimetilbenzeno. Atenção, quando a gente tiver que desenhar uma cadeia a partir da qual ele dá o nome, a gente começa desenhando primeiro a cadeia principal. Nesse caso aqui é o benzeno. Depois de desenhar o benzeno, nós temos que desenhar 3, por isso do tri, radicais metil. Lembra que um radical metil é aquele que tem um carbono apenas. Onde que eu vou colocar esses radicais metil? Nos carbonos 1, 2 e 4 do benzeno. Então, essa é a estrutura que a gente quer. Então, ó, aqui eu tenho o benzeno, ok? Que é a cadeia principal. E aí depois eu tenho esses 3 radicais metil, certo? Nos carbonos 1, aqui eu escolhi como 1, 2 e 4. Se você escolhesse outros carbonos, mas que desse exatamente essa contagem, pode começar a contar de outro carbono, tá? Desde que o seu desenho corresponda a isso. Então, teria que ter um radical no carbono 1, depois um radical no carbono 2, que você chamou, e depois um radical no carbono 4. Ok? Lembra que em qualquer lugar que você começar a contar do benzeno está correto. Se quiser começar a contar quando tiver que desenhar sempre de cima como carbono 1, também pode ser. Tudo bem? Lembra aqui também que eu não desenhei, eu não escrevi CH3 aqui na ponta, mas eu poderia ter escrito, tá? Fica subentendido que tem um CH3 aqui em cima. Então, ó, CH3 aqui e CH3 aqui embaixo. Beleza? Letra B. Ortodietilbenzeno. Novamente, a gente tem uma cadeia aqui principal, que é o benzeno, e agora eu tenho dietil, ou seja, 2 radicais etil. Et são 2 carbonos, ou seja, cada um desses 2 radicais vai ter 2 carbonos, ok? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho o meu benzeno, e aí eu tenho o radical aqui, tá? Aqui, ó, 1 carbono, 2 carbonos, radical etil. E aqui do lado, mesma coisa, ó, 1 carbono, outro carbono, radical etil também. Lembra que a posição orto, aqui, ó, se eu assumo aqui em cima como a cabeça, ao lado é a orelha, posição orto. Então, é a posição 1, 2, tá certo? Então, esse é o ortodietilbenzeno. Então, como eu disse para vocês, posição orto, posição 1, 2 no benzeno. Alternativa C, né? Para divinilbenzeno. Novamente, temos o benzeno, são 2 agora radicais vinil. Vinil é um outro nome para etenil, ou seja, um radical com 2 carbonos que contém uma dupla nesses carbonos, certo? A localização para é 1, 4. Então, tá aqui um desenho para vocês, ó. Tenho aqui, ó, benzeno, no carbono 1 tá aqui, no carbono 1 eu tenho um vinil, tá aqui a dupla, um etenil, e aqui, ó, 1, 2, 3, 4, outro radical vinil aqui, certo? Meus radicais e as posições 1, 4. Lembra aqui, ó, se aqui é a cabeça, que é a referência, lá do outro lado eu tenho o pé, posição para, então são os dois extremos, de um lado 1, do outro lado 4. Esse é o radical que está na posição para, são os radicais posição para. E por fim, letra D, beta-metilnaftaleno. Naftaleno é aquele anel, são 2 anéis aromáticos, 2 anéis benzeno condensados, ou seja, um do lado do outro. E nesse naftaleno eu vou emendar um metil, ou seja, que tem um carbono só, na posição beta. Ou seja, tá aqui, ó, tem o meu radical
metil está aqui na ponta, e aqui eu tenho naftaleno, são os dois anéis benzeno emendados. Lembra que as posições 2 de cima e 2 de baixo são as posições alfa, e os dois laterais de um lado, as duas laterais do outro, posição beta. Então tá aqui, ó, na posição beta, um radical metil, certo? Próximo exercício que a gente vai fazer agora é o exercício número 4 dos contextualizados, ok? Ele fala assim: quantos compostos diferentes estão representados a seguir? Dê os seus nomes. Bom, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, ok? Porque em todos eles eu tenho benzeno, só que aí eu tenho diferentes posições. Parece aqui num primeiro momento que eu tenho compostos totalmente diferentes, mas não. Eu sempre tenho que comparar um com o outro. De que forma? Você tem o benzeno, você vai escolher um grupo para ser a referência, ou seja, aquele grupo como se fosse a cabeça do seu corpo. Então tá aqui, ó. Escolhi esse grupo em vermelho como sendo a referência. Agora eu vou contar a partir desse grupo de referência, onde estão as posições. Então, ó, se eu chamo esse de posição 1, o outro radical, posição 1, 2, 3, 4. Ou seja, está no outro extremo. 1, 4. Vou chamar aqui de radical que está na posição verde. Vamos olhar isso daqui. Se eu chamo aqui de 1, 2, 3. Perceba que esse primeiro está 1, 4. Aqui eu já tenho 1, 3. Então, são compostos diferentes. Próximo. 1, 2, 3, 4. Tenho aqui a mesma coisa que esse daqui. A única diferença de um para o outro foi que eu girei um pouquinho a molécula, mas na verdade eu tenho a mesma molécula que nesse primeiro caso. Aqui embaixo agora, ó, posição 1, aqui já imediatamente posição 2, tá aqui. Então, diferente de todos que a gente viu até agora. E por fim, esse último aqui, se eu chamei aqui de carbono 1, 2, 3, também é aqui semelhante a esse segundo caso aqui que a gente viu. Bom, agora para a gente nomear. Atenção, em todos eles a cadeia principal é essa cadeia fechada, é o benzeno, porque é a parte mais complexa da cadeia carbônica. O que eu tenho em cada um desses casos? Eu tenho 2 radicais metil em qualquer um deles. A diferença de um composto para outro é que muda a posição relativa desses radicais metil. Então, por exemplo, nesse primeiro caso, eu tenho aqui um radical metil na posição 1 e na posição 4. 1, 4. Ou seja, 1, 4 é a posição para. Lembra que eu tenho aqui, ó, cabeça, orelha, mão, pé. Para. Então, eu tenho aqui o para dimetilbenzeno. Se eu chamo aqui para facilitar, então, ó, compostos 1, 2, 3, 4 e 5. Os compostos 1 e 3 são, como eu disse para vocês, o para-dimetilbenzeno. Ou seja, benzeno com 2 radicais metil, eles estão na posição para, um em relação ao outro. Agora, os compostos 2 e 5, que são iguais, eu estou aqui, ó, cabeça, orelha, mão, pé. Está aqui na mão, então é meta. Então, os compostos 2 e 5 são chamados de meta-dimetilbenzeno. E, por fim, o composto 4 que sobrou está aqui ao lado, posição 1, 2, é a posição orto, orelha, orto-dimetilbenzeno. Ok? Então, na verdade, aqui eu tenho apenas 3 compostos diferentes representados. E aí o nome deles está aqui. Todos eles são variedades do xileno, que é o nome usual dessa substância. Então, a gente tem ortoxileno, metaxileno, paraxileno. Próximo exercício que a gente vai fazer agora é o exercício número 6 dos contextualizados. Diz o seguinte: na indústria alimentícia, para impedir a rancificação de alimentos gordurosos, aditivos antioxidantes são usados como composto de fórmula. Deu esse composto para a gente. Quais grupos alquilas estão presentes no composto? Cuidado, ele quer grupos alquila. Radical alquila é aqueles que eu tenho apenas carbono e hidrogênio fazendo ligação simples. Ou seja, a gente aqui não vai considerar esse oxigênio, ok? Nós temos aqui 2 tipos de radical alquila.
esses daqui em verde, que são iguais, e esse vermelho aqui. Esse radical que está em verde, eu vou redesenhar ele para que você possa enxergar como ele está na verdade. Ele está assim, ó, dessa maneira aqui, ok? Bom, quando eu tenho aqui, ó, vamos começar pelo vermelho. Radical vermelho tem um carbono só, ou seja, é um radical metil, também chamado de radical metila, grupo metila. Agora aqui, eu tenho quantos carbonos? Vamos contar, ó. Tenho um carbono aqui, cuidado. 2, 3, 4. São esses daqui que estão aqui, ó. Um aqui e mais 3 carbonos aqui. Esses 4 carbonos estão organizados aqui de forma a ser o radical terc-butila, ok? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C, terc-butila e metila. Então, só lembrando, esses radicais aqui, esse e esse são iguais, radicais terc-butila, e aqui embaixo eu tenho o radical metila. Agora, exercício dos contextualizados número 9, que a gente vai fazer. A queima de eucalipto para produzir carvão pode liberar substâncias irritantes e cancerígenas, tais como benzoantracenos, benzofluorantenos e dibenzoantracenos, que apresentam em suas estruturas anéis de benzeno condensados. O antraceno apresenta 3 anéis e tem fórmula molecular. Cuidado aqui, ó. Ele fala para mim que o antraceno apresenta 3 anéis. Anéis de que tipo? Se eu olho aqui no texto, ele fala que são anéis de benzeno condensados, ou seja, um anel benzeno ligado a outro. Quando eles são condensados, eles têm carbonos em comum. Peço bastante cuidado aqui, porque na hora que você for desenhar, cuidado com as ligações duplas, ok? Desses anéis benzeno. Quando ele pede fórmula molecular, o que ele quer? Ele quer saber quantos carbonos e quantos hidrogênios eu tenho na minha estrutura. O antraceno é essa estrutura aqui, ó. Perceba, olha o que eu fiz. Desenhei aqui, ó, um benzeno. Vou emendar aqui outro anel benzeno. Por que aqui ele não coloquei a dupla aqui e a dupla aqui? Conta aqui comigo, ó. Se eu desenho essa dupla aqui, esse carbono vai estar fazendo 5 ligações. E ele não pode, ele tem que fazer apenas 4. Mesma coisa aqui embaixo, ok? Então, a única possibilidade aqui para continuar formando um anel benzeno é colocar essa dupla aqui. E aí, mesma coisa. Por que eu não desenhei a dupla desse lado? Justamente para não estourar as ligações desse carbono e desse carbono. Mas se você contar aqui, cada um dos carbonos está fazendo 4 ligações. Além disso, eu representei aqui os hidrogênios que estariam escondidos. Então, se a gente conta aqui, ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, 7, 8, 9, 10 carbonos, 11, 12, 13, 14 carbonos. Contando hidrogênios agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. Então, o antraceno, que possui essa estrutura, possui fórmula molecular C14H10. Para a gente fechar essa aula, vamos fazer agora o exercício contextualizado número 11, ok? O tolueno, derivado do benzeno, é utilizado como aditivo em combustíveis, como antidetonante e solvente para resinas e borrachas. A partir dele se dá a produção de explosivos famosos, como TNB e TNT. Então está aqui para a gente as várias estruturas. A nomenclatura usual para as substâncias formadas pelos compostos representados pelas fórmulas 1, 2 e 3 são respectivamente. Vamos lá analisar. Primeira estrutura aqui, ó. Essa estrutura tem que ser bem conhecida por vocês. Muito importante que você saiba o nome dela. Essa estrutura é o benzeno. Assim a gente já elimina aqui a alternativa A, porque ó, começa com um nome que não é benzeno. Alternativa B, outro nome que não é benzeno. E alternativa D, benzina não é benzeno. Então, já eliminamos aqui 3 alternativas. Sobra para a gente a alternativa C e E. Composto número 2. Esse composto é o metilbenzeno. Nome comercial importante que você saiba é o tolueno, ok? Que é um derivado do benzeno. Então, aqui a gente já elimina a alternativa C. Perceba aqui também que a gente não estudou ainda o que é um fenol e o que é um cresol. Isso é coisa das próximas aulas. Então, a gente já elimina a alternativa C,
ok? Sobrando para a gente a alternativa E. Então, a última estrutura só para a gente fechar, a estrutura 3, é o xileno dimetilbenzeno. Perceba aqui que eu tenho o ortoxileno, o metaxileno e o paraxileno. Quando ele fala em xileno, ele fala numa mistura desses três, sem me importar exatamente em qual, ok? Então, a alternativa correta, letra E. Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Vamos seguir estudando e até a próxima. Tchau, tchau.